Todo mundo achava que ele era um fazendeiro coitado e sem graça, mas ele acaba virando um herói lendário e se casa com duas bruxas que são muita areia pro caminhãozinho dele. Tuca era um fazendeiro solitário na vila de Cheza, onde 3 anos depois que o lendário herói Xion selou o portão do inferno, ele inesperadamente se abriu de novo. O mundo agora estava infestado de demônios rastejando pela superfície, mas ele nem ligava. Tuca estava focado apenas em lidar com a ausência de mulheres na vida dele, vestindo vegetais como um completo esquisitão. Um dia, enquanto agia como um desequilibrado, ele é confrontado pela amiga de infância Yuna, que manda ele crescer e parar de agir como um marmanjo pirado. Como um insulto nerd completo, ele começa a contar a ela sobre seus planos para um apocalipse zumbi, e enquanto fala, promete proteger os melões grandes e suculentos dela. Mas Yuna, como qualquer mulher que se preza, chuta e quebra as joias dele. Ela diz que os zumbis nunca chegariam perto de um perdedor feio como ele, mas Tuca já está ocupado mostrando sua armadilha brilhante estilo Minecraft, que até um jumento cego consegue evitar. Enquanto eles brincavam, de repente, um demônio surge do nada e começa a atacar os aldeões com ferocidade, o que caga de medo o Tuca, que se esconde atrás de uma árvore como uma menininha. De repente, ele percebe que Yuna acabou caindo e estava prestes a ser atacada pelo monstro, mas Tuca decide ajudá-la. Sendo o tremendo covarde que é, ele começa a grelhar carne de porco, achando que o monstro ia querer um café da manhã estilo americano, mas o demônio está mais interessado nos melões bem na frente dele. Antes que pudesse atacar, porém, um herói surge do nada e fatia o monstro em pedacinhos, matando-o na hora. Xion imediatamente começa a se exibir para Yuna e consegue conquistá-la completamente, enquanto ela o convida para a casa dela, prometendo deixar ele passar o rodo. Antes que pudesse aceitar a oferta, no entanto, ele se interessa pelo cheiro da carne que Tuca estava grelhando e corre para provar, só para acabar caindo na armadilha e sendo empalado até a morte pelas estacas de madeira afiadas. Os aldeões surtam com a morte do Salvador e começam a jogar pedras em Tuca. Eles ameaçam levá-lo para a forca, mas logo percebem que, como o herói teve uma morte tão estúpida e ridícula, ninguém acreditaria na história deles e a culpa recairia sobre eles. Decidem salvar a própria pele e simplesmente esconder o corpo dele. Os problemas de Tuca estão apenas começando, porém, pois na manhã seguinte ele acorda no corpo do herói. Ele pensa que está alucinando e vai à casa de Yuna para confirmar. Inicialmente, ele fica muito puto por estar no corpo do herói, mas então se lembra que Yuna é totalmente caidinha pelo herói. Então ele decide aceitar o corpo, pois finalmente será seu passaporte para sair da vida de sessões noturnas de bate-bate na carne. Yuna imediatamente vira uma modelo de Instagram para ele, exibindo sua piriguetagem, quando de repente ela percebe que ele fede a cadáver, o que levanta suas suspeitas, e ela lhe dá um tapa. Isso faz o olho dele cair, o que a alarma ainda mais, e ela pega um pedaço de pau para esmagar o zumbi até a morte. Isso assusta Tuca, e ele revela sua verdadeira identidade, o que lhe rende uma paulada na cabeça que ele aguenta como um verdadeiro macho alfa. Enquanto discutem as possíveis razões por trás dessa troca de corpos, eles ouvem uma voz vinda do campo dele, afirmando que foi a necromancia dela que fez isso. Eles correm para o campo e veem uma garota pendurada por um fio de vida no buraco que ele havia cavado para capturar as feras. Ela se apresenta como Henri e diz que só contará o motivo de seu ato se eles a salvarem primeiro da armadilha de Tuca. Ela explica que havia feito uma promessa a Xion de que daria o corpo dele a outra pessoa que ela acreditasse que pudesse salvar o mundo, caso ele morresse. Ela acrescenta que escolheu Tuca porque ele conseguiu matar Xion e também capturá-la, antes que o Palermo entenda o que está sendo pedido a ele. Yuna aceita a aventura em nome dele e diz que vai se juntar a eles. Quando ele protesta, Henri ameaça destruir o corpo vivo dele, no qual ela está presa dentro do caixão dos vivos, um artefato mágico, e o pobre coitado não tem escolha a não ser aceitar seu destino. Henri então os deixa em Belém, que é onde o herói original se preparava para suas aventuras. Enquanto Yuna e Tuca discutem sobre ele ser um tolo descuidado, um monte de garotas se aproxima para tietar o herói, o que mata qualquer dúvida na cabeça do imbecil sobre se tornar o herói. O trio então entra numa loja de armas, onde o sujeito acaba gastando a maior parte das economias da vida dele para impressionar as garotas. Essa jogada boba os deixa com dinheiro apenas para um quarto naquela noite. Quando ele pede para Henri contribuir com alguma grana para as economias, ela revela que não tem nada, pois nunca recebeu recompensa alguma, já que necromancia é um tabu. Tuca explorava a imagem do herói para se aproveitar da boa vontade das pessoas, consegue uma refeição de graça e expressa sua intenção de continuar fazendo isso para sempre. Isso envergonha seus companheiros e eles decidem se registrar na Guilda dos Aventureiros para conseguir algum trabalho. Assim que Tuca está protestando, duas garotas aparecem e se oferecem para ajudá-lo a se livrar do fedor. No entanto, para verificar se ele é o verdadeiro herói, elas pedem que ele duele primeiro com o guarda-costas musculoso delas. Motivado pela oportunidade de ver corpos femininos pela primeira vez, ele concorda sem pensar duas vezes. Ele tem certeza de que vai vencer, já que tem a espada sagrada, mas assim que pula atrás do gigante e o ataca com a espada, ela se revela falsa e entorta. Ele leva um soco na cara do guarda-costas e seu olho cai, o que expõe que ele é um impostor. E os moradores da cidade se reúnem para lhe dar uma lição. Enquanto isso, na guilda, as garotas selecionaram um trabalho que exige que elas matem demônios e paga muito bem. Enquanto Yuna pula animadamente sobre o trabalho, o antigo companheiro do herói, Lord Kyle, aparece e pergunta à necromante onde está o herói.
Ela lhe conta a verdade sobre o que aconteceu. Naquela noite, os moradores amarram o impostor a uma estaca e estão prestes a matá-lo para dar um exemplo, quando Kyle e as garotas aparecem na cena. Ele se aproxima de Tuca e o liberta antes de entregar-lhe a verdadeira espada sagrada. Ele pede ao fazendeiro para imaginar uma lâmina gigante, e quando ele faz isso, a espada se transforma magicamente. Isso leva os moradores a acreditar que ele é o verdadeiro, mas, nesse exato momento, a espada murcha, o que os faz questionar tudo. A astuta Yuna imediatamente se adianta e, com excesso de confiança, declara que ele pode provar sua autenticidade matando mais demônios do que qualquer um em sua missão. Mais tarde naquela noite, eles recebem a informação de que mais de 20 demônios foram avistados, o que apavora completamente Tuca, e ele jura que vai matar sua melhor amiga. Ele então se vira para Henri e a amaldiçoa por seu corpo e espada o abandonarem, mas ela lhe diz que a única razão para isso é ele ter uma quantidade miseravelmente baixa de mana. Yuna concorda dizendo que ele tem uma alma inútil, o que leva a necromante a concluir que cometeu um erro. Quando Tuca protesta dizendo que ele consegue manter espadas duras, se quiser, ela lhe entrega um cristal mágico que brilha de acordo com o nível de mana do portador. No entanto, quando ele o aperta, há apenas uma luz fraca no centro, o que mostra que ele tem um nível de mana de 1, como o de um bebê. Kyle declara que com esse nível de mana, o corpo dele vai apodrecer até virar um esqueleto, e assim propõe que ele assuma o corpo do herói. Enquanto Yuna e Tuca concordam, Henri recusa, dizendo que ele nunca conseguiria vencer Xion num duelo, enquanto o fazendeiro o matou. Se alguém tivesse que apostar, obviamente apostaria em Tuca. Kyle então saca sua espada contra o tolo e pergunta a Henri se ela o deixará ser o herói se ele matar o impostor. Quando Tuca o lembra que ele é um zumbi, Kyle diz que ele pode ser morto se alguém cortar a cabeça dele. No entanto, quando Henri não pisca um olho, Kyle desiste confessando que estava apenas blefando para fazê-la concordar. Ele então se oferece para lutar e tomar o lugar dele na missão, ganhando o dinheiro que ele precisa. Mais tarde naquela noite, o tolo está relaxando na cama, pensando que nunca mais terá que lutar uma batalha e poderá apenas desfrutar do privilégio de ser o herói. Nesse momento, ele se lembra de como Kyle nem tentou ajudá-lo e suspeita que Kyle apenas aproveitará a chance para deixá-lo ser morto pelo inimigo. Assim, ele decide sair sorrateiramente no meio da noite e pegar seu corpo de volta. Ele entra no quarto das garotas para selar o caixão que Henri está usando como colar. No entanto, o imbecil se distrai com as garotas dormindo e esquece o que veio fazer ali. Nesse momento, ele ouve passos e se esconde do lado de fora da janela. Ele vê Kyle entrar e assim que o Lodge tenta quebrar o caixão usando sua faca, ele é arremessado pela proteção mágica que a necromante havia lançado sobre ele. Isso acorda as garotas bem quando ele sai correndo do quarto. Enquanto Tuca repassa as possíveis razões pelas quais Kyle poderia ter tentado matá-lo, Yuna sai e, ao vê-lo escondido ali, esmaga o rosto dele por espreitá-las para dar uma olhada. Na manhã seguinte, o grupo parte para a caça aos demônios com alguns outros aventureiros, quando Kyle pergunta a Tuca sobre seus ferimentos. Tuca lhe conta sobre o incidente do ladrão de colar, mas afirma que não conseguiu ver o rosto dele para tirar Kyle de seu rastro. Quando o Lorde se oferece para ajudá-lo, Tuca percebe que manter sua imagem amigável diante das pessoas é importante para ele, e decide que deve sempre ficar cercado de gente e manter Henri por perto para poder ficar de olho no colar também. Eles chegam a um forte abandonado que é o Covil do Diabo, e o perigoso lanceiro Bilarco propõe que todos se separem. Quando Tuca tem certeza de que sua decisão de ir sozinho o fará morrer primeiro, Kylo informa que ele é considerado o responsável por ter matado 100 demônios sozinho na batalha de 3 anos atrás. Nesse momento, um demônio de cabeça preta aparece e imobiliza Balarco no chão para a surpresa de todos. Ele então desaparece de repente e surge no meio do grupo, decapitando um dos aventureiros antes de se teletransportar novamente. Isso assusta a equipe de apoio e todos fogem, incluindo Tuca. O monstro pula em Tuca e o derruba no chão, perfurando-o no coração antes de saltar para uma sala no alto. Assim que ele pega impulso e salta para o chão para atacar os outros, Kyle invoca uma lâmina que fatia o demônio em pedaços. Kyle então coleta o coração do demônio com um cristal mágico como prova, e o oferece a Yuna, dizendo para ela usá-lo para lançar magia para sua proteção. Tuca se aproxima deles nesse momento, delirantemente afirmando que foi ele quem os protegeu, e que, portanto, ele deveria ter o cristal. De repente, uma horda de monstros determinada a matar o herói sai da floresta. Vendo o número deles, Tuca corre para a fortaleza e convence o resto a segui-lo usando uma lógica de Araki. Assim que entram no covil, são recebidos na porta por outra horda de monstros. Ver esqueletos humanos no chão é o suficiente para convencer Tuca de que todos eles serão comida de monstro hoje. No entanto, Henri usa sua magia para despertar os esqueletos e faz um exército deles. Kyle corre para a batalha para apoiá-la enquanto Yuna reúne coragem para fazer o mesmo. Enquanto o perdedor tenta descobrir uma maneira de escapar, um dos demônios consegue lançar uma gosma quente na mão dele que dissolve sua carne. Ele então volta sua atenção para Yuna, mas essa gosma consegue dissolver apenas as roupas dela, o que distrai o demônio por um tempo. Ela aproveita a oportunidade para fugir e se esconde por vergonha, e é seguida por Tuca, que de repente se lembra que tem que ficar de olho nela.
Quando ele tenta se aproximar, ela o afasta com um tapa só para se acalmar quando ele diz que tem uma roupa sobressalente e lhe entrega um biquíni. Nesse momento, eles ouvem o monstro se aproximando e Tuca saca sua espada, transformando-a em um chicote. Assim que o demônio entra, ele o amarra com seu chicote e comanda a espada para endurecer novamente, segurando o monstro no lugar e pede a Yuna para atacá-lo o mais rápido possível. Nesse momento, o monstro compartilha seu amor eterno por meias calças, o que ganha na empatia do fazendeiro, e ele pede a Yuna para pegar leve. Isso enfurece ainda mais a garota Yuna, e ela se impulsiona usando sua magia recém-adquirida e voa em direção ao monstro para socá-lo na barriga. Isso faz com que ele seja arremessado contra a parede, o que o nocauteia. Eles estão apenas alguns segundos na celebração quando Kaio aparece do nada e sorrateiramente nocauteia Yuna para poder matar o impostor. Tuca imediatamente pega sua espada, mas Kaio usa seus instintos divinos para fatiar a arma em pedaços assim que o garoto se levanta. Ele conta a Tuca sobre a vez em que quase se tornou o herói, mas foi roubado da chance pelo súbito aparecimento de Xion. No minuto em que Henri se juntou ao grupo, ele começou a usar a necromancia dela para atacar o herói, mas falhou todas as vezes. Agora, finalmente, ele estava perto de conseguir toda a fama e o dinheiro que sempre sonhou, com apenas o garoto inútil no meio do caminho. Ele então joga shurikens mágicas em Tuca que o prendem na parede, quando o fazendeiro o confronta, mostrando o quão patético o nobre é por querer desistir de seu corpo. Isso só enfurece o Lorde, e ele invoca outra estrela mágica e está prestes a assassinar o garoto quando é chutado na cabeça por Yuna. Ele é arremessado contra a parede, e assim que se levanta para outro ataque, a gosma roxa do monstro o atinge e dissolve suas roupas. Ele se vira e vê Henri com um novo demônio de estimação. Ela lhe diz que outros aventureiros voltaram para ajudá-la, e ela correu imediatamente para Tuca para verificar como ele estava. Ela ameaça o Lorde para ir embora o mais rápido possível se ele não quiser morrer. O Lorde, no entanto, promete arrancar o coração de cristal mágico dela e invoca mais shurikens para atacá-los, o que leva Tuca a pedir para todos correrem. Ele os persegue e atira um monte de suas estrelas neles, que acabam errando o alvo. Tuca faz uma jogada inteligente para variar e transforma sua espada em uma parede, escondendo seu grupo atrás dela. Quando estão convencidos de que a ameaça foi neutralizada, o garoto pergunta a Henri sobre o coração de cristal. Ela lhes diz que necromantes são, na verdade, humanos que nascem no inferno. 3 anos atrás, vários deles cruzaram para o mundo dos vivos e enfrentaram perseguição em massa por parte dos humanos. Felizmente para ela, Xion a encontrou e foi o único homem a tratar a necromante como outro ser humano. Ela então se entrega a qualquer punição que Tuca possa achar adequada para uma companheira indigna de confiança como ela. No entanto, o idiota vê um imenso potencial nela como mulher quando ela crescer e decide perdoá-la e mantê-la ao seu lado. Mais tarde naquela noite, eles decidem armar uma armadilha para Kaio e se posicionam em um beco sem saída, de forma que fiquem bem visíveis. O Lorde os nota, mas assim que ele pisa na ponte, ele sente que eles armaram uma cilada para ele. Nesse momento, o demônio de estimação atira uma gosma quente nele de cima que ele desvia. Ele se vira imediatamente e joga sua shuriken no monstro, fatiando-o em pedaços. De todo esse uso excessivo de sua magia de controle de monstros, Henri desaba no chão. Tuca joga sua espada em rendição e pede a Kaio para matar Henri e deixá-lo ir. Kaio caminha alegremente em direção a eles e pega a espada apenas para descobrir que é apenas o cabo de uma réplica. Nesse momento, Tuca revela sua armadilha e pega a espada original, que estava servindo como uma ponte falsa, fazendo o Lorde cair na água profunda abaixo e morrer. Eles voltam para a cidade e pagam parte da dívida usando o dinheiro da recompensa, enquanto Henri compra meias calças novas para si mesma, para satisfazer os fetiches de seu mestre como uma esposa devotada. O trio decide ir para a capital para conseguir dinheiro do rei e continua aceitando mais e mais aventuras no caminho para ganhar dinheiro e pagar a dívida. No entanto, no processo, Tuca perde muita carne que seu corpo é incapaz de regenerar devido à falta de mana, e 10 dias após o início da jornada, ele acaba virando um esqueleto literal. De maneira clássica de imbecil, ele usa seu novo avatar para conseguir um lugar na primeira fila para o banho de suas companheiras. Yuna avista o esqueleto e quase o enterra quando Henri aparece e lhe diz que é o mestre delas, o que lhe rende algumas palavras amargas de sua melhor amiga de infância. Enquanto conversam, Tuca percebe que, se ele aparecer como um esqueleto na capital, eles vão causar pânico entre o público. Ele sugere que Henri possua o corpo por um tempo para regenerar a carne, usando sua pontuação insana de mana, e depois o devolva ao garoto. No entanto, ela recusa, pois a constante troca de corpos pode transformá-lo em um degenerado ainda maior do que ele já é. Assim que Yuna e Henri estão discutindo sobre irem mais aventuras para ganhar dinheiro, Tuca é atingido por outra ideia maluca, que de alguma forma acaba funcionando no final. Ele transforma a espada no formato de um rosto e pinta feições nela usando cores naturais, antes de colocá-la como uma máscara. Ele entra no palácio do rei sem nenhum problema e pede diretamente ao rei dinheiro para financiar suas viagens. O rei ri, achando que é uma piada, porque Xion nunca havia aceitado nenhuma recompensa do rei por salvar o mundo. Ele presume que o herói está ali porque finalmente está pronto para se casar com a princesa Marguerite, e pede ao mordomo para levar Tuca ao quarto dela. Ele bate na porta e assim que a princesa abre, seus hormônios o fazem suar tanto que seu rosto derrete. Essa face horrivelmente feia faz a princesa fechar a porta imediatamente.
Ele a convence a reabri-la e mostra seu rosto verdadeiro, alegando que é por causa de uma maldição do diabo. Ela acredita nisso e pergunta se ele está ali para finalmente se casar com ela. Quando ele recusa, ela o lembra da promessa que Tion e ela fizeram de nunca mais se verem, a menos que ele estivesse pronto para se casar com ela, e pede que ele vá embora. Tuca se lembra dos aldeões sanguinários a quem ele deve uma dívida, e concorda em se casar com ela para evitar ser expulso antes que o rei lhe dê algum dinheiro. Ela então o convida para um baile de máscaras que será realizado na capital 2 dias depois, e ansioso para ir ao seu primeiro encontro com uma humana de verdade, em vez de um rabanete, ele concorda. Ela ainda se oferece para pintar o rosto dele em uma máscara de verdade que ela tem. Enquanto isso, na cidade, Henry está andando com um capacete de cavaleiro para esconder sua identidade de necromante com Yuna, quando uma multidão esbarra nela e derruba seu capacete. Um cara esquisito percebe isso e a informa sobre a caça aos demônios que vai acontecer antes do baile de máscaras. Ele se apresenta como Leland, um médico e diretor do orfanato, e leva as garotas de volta ao seu orfanato para tomar chá. Ele avisa Henry para ter cuidado, pois a cidade está à procura de necromantes. Quando perguntado o motivo de ajudá-la, ele responde que apenas gosta de ajudar pessoas necessitadas. Henry é tomada de amor por esse estranho, e está prestes a revelar a missão deles quando Yuna a impede e lhe diz que estão ali para aumentar sua mana. Ele lhes apresenta um remédio feito para o aumento temporário de mana, chamado Gotas de Soma, e pede o corpo de Henry em troca. Quando Yuna pede para ele levá-la em vez disso, ele esclarece que quer estudar o coração de cristal mágico para fins medicinais. De volta ao palácio, a nova máscara de Tuca está pronta. Depois de entregá-la a ele, a princesa se vira para devorar um banquete inteiro para recuperar a mana que perdeu no processo de fazê-la. No entanto, mesmo que fosse o suficiente para 10 pessoas, não é o bastante para ela, e ela desmaia. Ele a leva às pressas para o quarto, deitando-a na cama. O guarda da princesa, Isaac, surge na hora e descarrega sua fúria no herói, que esqueceu que a doença de Miasa a impede de reter mana no corpo. Em seguida, a Mad traz mais comida junto com gotas de Sona, que a ajudam a recuperar a energia perdida. Enquanto isso, na floresta, as garotas chegam a um lugar cheio de demônios para participar da caçada. Mas antes que possam se preparar para a batalha, uma das 4 cavaleiras mais fortes do reino, Cirilla, aparece e corta o demônio gigante como se fosse manteiga. 2 aventureiros surgem e se oferecem para levar as garotas a um ponto de caça secreto, onde não precisarão competir com os 4 cavaleiros por um lugar. Eles as levam a um penhasco de onde vêm demônios, e dão a Henry um cristal com magia de relâmpago para matá-los. Ela os choca de uma vez, e ao irem coletar os corações, os aventureiros revelam que os demônios só estavam ali por necromancia. Nesse instante, 2 demônios agarram as garotas por trás, e um homem mascarado, o Homem-Esqueleto, sai da floresta. Ciruela retorna ao palácio e informa ao rei que a floresta foi limpa, sem nenhum demônio. Ela ainda relata ter detectado um feitiço poderoso de longe, e ao investigar, encontrou carne e sangue de demônio carbonizados. O estranho, porém, é que todos os corpos haviam sumido. Isso faz o rei pensar em cancelar a celebração, mas Ciruela garante que manterá os cavaleiros em alerta máximo e usará Sion. Em outra parte do palácio, Marguerite mostra a Tuba seu novo quarto antes de ir ao médico na cidade sobre o ataque Ness. Assim que ela sai, o folgado de repente se lembra do verdadeiro motivo de ter vindo à capital, e ele escapa pela varanda para entrar em contato com Henry e Yuna. Ele pergunta por aí e descobre que foram vistas pela última vez indo para o orfanato. No orfanato, ele é recebido pela princesa, que está sob tratamento de Leland. Ao ser questionado sobre os aventureiros, Leland diz a Tuca que foram à floresta para a caçada de demônios e garante que voltarão. Tuca fica aliviado e volta ao palácio para Marguerite, após a consulta dela. Depois que saem, Lilian vai ao porão e coloca sua máscara de homem-esqueleto. Ele vai até onde Yuna está acorrentada e revela seu plano: transformar todos em esqueletos e oferecer as partes inúteis, como pele e músculos, aos demônios para viver em paz. Ele fará Henry assumir toda a culpa pelos sequestros e a sacrificará às massas enfurecidas. Yuna se assegura de que terá a chance de usar seu feitiço de aprimoramento físico para quebrar as correntes e se força a aguentar firme até que o demônio guarda esteja distraído. 2 dias depois, a princesa finalmente aparece no baile de máscaras real, após fazer Tuca esperar um tempão. O dia vai bem, mas Isaac se recusa a parar de segurar vela, ganhando um tapa da princesa por não confiar em seu futuro marido. Ao saírem, Isaac revela que sabe que este não é o verdadeiro herói, mas um impostor, e jura fazê-lo pagar por brincar com a princesa. Isaac se lembra de como Margaret sempre foi como uma filha para ele desde a infância. Ele se lembra de como o rei decidiu casá-la com o herói para que a linhagem real continuasse. No presente, o casal participa de um desafio. A princesa deve atirar uma flecha numa maçã na cabeça do herói para ganhar 1 ano de maçãs. Para seu alívio, ela consegue sem matá-lo, e o almoço está garantido sem o pão duro gastar nada. Ciruela os observa amando de Isaac e percebe que o herói não usa máscara, mas um esqueleto de verdade, o que levanta suas suspeitas.
Enquanto isso, Marguerite, esposa dedicada, puxa Tupa para um lugar secreto para lhe mostrar mais de um tipo de fogos de artifício. O fazendeiro tolo não consegue calar a boca e acaba dizendo coisas que deixam a princesa em alerta, sentindo que algo está errado. Ela o confronta sobre seu comportamento diferente e a falta de memória do tempo juntos, perguntando quem ele é. Nesse instante, Isaac e Ciruela saem do esconderijo e intimidam o garoto para que lhes diga a verdade. Quando ele o faz, eles o sentenciam à morte por matar o herói e usar necromancia para se passar por ele. Viram-se para perguntar a opinião da princesa, mas ela sumiu. O trauma de descobrir que está noiva desse Zé Ninguém lhe deu uma crise existencial, e ela corre de volta ao quarto. Ela é parada por Leland, que é insegura de que está segura com ele e pede para ela contar o que houve. Enquanto os guardas procuram a princesa, um cavaleiro chega e informa Cirilla que dezenas de demônios surgiram de repente na cidade. Ao ouvir isso, Tupa se levanta e corre para resgatar a princesa. Enquanto isso, Leland a escolta até uma favela, onde são cercados pelo exército de esqueletos do Doutor. Assim que ele está prestes a forçá-la, Tupa chega para salvá-la. Dois monstros esqueletos avançam para bloqueá-lo, mas ele mata os dois com um golpe de espada. Contudo, outro esqueleto o atinge e o joga contra uma parede. Leland percebe que ele é um impostor ao ver sua fraqueza. Assim que Tuca inicia um monólogo heróico e se levanta, um esqueleto o ataca sorrateiramente e corta sua cabeça, fazendo Marguerite acreditar que ela certamente morrerá hoje. Na cidade, Ciruela salta sobre a horda de monstros que lhe informaram e mata todos com um único golpe de espada. Ela pede aos camaradas para guardarem a cidade enquanto ela vai procurar a princesa. No porão do orfanato, o demônio guarda sai para almoçar, e um dos capangas do doutor abre a cela para preparar Yuna para o abate. A garota aproveita para usar magia de aprimoramento de força, se liberta das correntes e derruba o aventureiro maligno com um soco mortal. Na cidade, Ciruela e Isaac encontram a cabeça de Tuca, que lhes conta tudo. Ele tenta guiá-los na direção em que o doutor a levou, mas Isaac reluta em acreditar no impostor. Tuca o assegura de que realmente quer salvar a princesa, pois assim se tornará um herói de verdade e salvará sua pele da morte. Tuca se disfarça como um dos soldados de Lilin e amarra os cavaleiros para levá-los ao covil do doutor. Uma vez lá dentro, Isaac confessa que é culpa dele estarem ali. Ele conta como a submeteu a um treinamento intenso para ser a noiva ideal de Xion, mas em troca, ela acabou desenvolvendo M. Devido ao estresse, sendo o idiota que é, Tuca joga toda a culpa no guarda da princesa e se declara livre de falhas. Nesse instante, a parede atrás dele se estilhaça e um demônio, arremessado por um soco de Yuna, cai em cima do sujeito. Depois de limparem a bagunça de Yuna, Tuca conta a ela tudo enquanto amarram o aventureiro maligno. Oferecem deixá-lo viver se ele disser onde a princesa está e, com medo da morte, ele concorda. O grupo decide salvar Henri antes de partir para resgatar Marguerite. Eles finalmente encontram a garota amarrada a uma cadeira num quarto escondido no porão, e a informam dos detalhes após libertá-la. Enquanto isso, num canto sombrio da cidade, o doutor está prestes a iniciar seu ritual. Ele diz à princesa que odeia a discriminação pela aparência, pois por baixo da pele, os esqueletos são iguais. Inspirado no herói lendário, ele quer oferecer salvação e um mundo sem conflitos, decidindo despir todos de suas peles. Tudo isso está sendo observado por Isaac e Ciruela, que estão escondidos atrás de pilares na entrada da sala. O guarda-costas está prestes a agir, mas a cavaleira o lembra que precisam dar uma chance a Tuca para julgar se ele é adequado. Tuca e suas fãs estão numa plataforma acima do ritual, elaborando estratégias. Henri pede para ele distrair o doutor, dando a ela a chance de roubar o controle dos esqueletos. Assim que o doutor está prestes a abrir a princesa, Tuca desce com Henri e Yuna nas costas e soca o esquisitão no rosto, quebrando o braço do fracote, mas sem causar impacto no doutor. Nesse instante, Yuna usa sua magia de aprimoramento e soca o doutor no rosto, arremessando-o contra uma parede distante. Tuca revela sua verdadeira identidade à princesa, enquanto o doutor comanda seus esqueletos para derrubá-lo. Mas Henri já assumiu o controle dos esqueletos, e nenhum o obedece. Tuca pega sua máscara mágica e a coloca para aproveitar a visão de raio-x, especialmente perto das garotas, o que lhe rende um chute na cara de Yuna. Nesse instante, os demônios saem de seu descanso para atacar o grupo, e o doutor aproveita para escapar. Ciruela e Isaac pedem aos outros que o sigam e deixem os demônios com eles. Yuna usa sua magia e aterrissa nos ombros do vilão, derrubando-o no chão.
mas ele invoca mãos esqueléticas a tempo de agarrá-la e se levantar. Ele revela que estão num cemitério subterrâneo e levanta toneladas de zumbis com sua necromancia. Ele também engole muitas gotas de soma para lutar contra Amri Turbinado, mesmo sabendo que seu corpo e mente não suportarão. Ele usa sua magia para criar armas e aumentar a força de seu novo exército. Henry tenta golpeá-los, mas sua espada quebra e ela é derrubada. Ele comanda seu exército para capturar a princesa, mas assim que a atacam com espadas, Isaac pula na frente para protegê-la. Tupa comanda sua espada para virar uma parede e bloqueia o inimigo, permitindo que o grupo escape pela porta. Lá fora, decidem terminar a luta ali, sem levá-la à cidade para não arrastar as massas para o conflito. Enquanto isso, Leland segue o rastro de sangue de Isaac com seu exército. Contudo, não percebem que o grupo já criou um rastro falso para fazê-los andar em círculos. Essa jogada surpreendentemente inteligente faz as garotas se perguntarem quem o garoto realmente é. Ele conta que antes dos portões do inferno se abrirem, seu pai o arrastou, junto com a mãe, para saquear uma cidade queimada na guerra. A luta foi pior que o esperado, sua mãe foi morta e o pai desapareceu. Ele estava sozinho e passou um ano correndo e se escondendo antes de voltar para casa. Todo esse treinamento lhe deu a mente esperta que tem agora. As outras garotas ficam abaladas com seu passado trágico, mas Yuna as traz de volta ao presente e pede para focarem no que importa agora. Tuka propõe se esconder até o doutor ficar sem mana, mas Yuna o lembra que ele a turbinou com Soma, tornando improvável que acabe tão cedo. Anray diz que poderiam roubar o Soma para turbinar a mana de Topher, mas percebe que o doutor pode já ter usado cada gota. Isaac lembra ao grupo que o corpo da princesa tem muito excesso de mana devido a MS, e seus fluidos corporais podem turbinar o soma do herói. Assim, decidem satisfazer mais um fetiche do Toukas, uma garota derramando suquinho na boca dele para dar-lhe o impulso necessário. Tuka percebe outra forma, bem quando o ritual vai começar, e para a princesa. Ele aponta que o doutor não é um necromante de verdade e não tem magia real. Ao perceber que algo está errado, ele enviará seus esqueletos para inspecionar e ficará sem defesa. Eles podem se disfarçar de rocha e esperar a chance perfeita para atacá-lo. Quando Yuna aponta que ele pode guardar esqueletos para defesa, já que sabe que algo está errado, Henry responde que um humano normal não controla tantos zumbis de uma vez. Assim, ao enviar os cadáveres, ele se tornará um alvo fácil pela falta de alerta. Em outra parte da floresta, Leland de repente suspeita que algo está errado e usa sua magia para inspecionar as manchas de sangue. Ele percebe que são falsas e começa a enviar seu exército como os heróis esperavam. A estratégia de Tuuka se desenrola como planejado, e ele se infiltra com sucesso no exército quando o vilão perde o foco. Ele agarra Leland por trás e está prestes a esfaqueá-lo, mas de alguma forma seu metal... O doutor diz que esperava sua aparição e colocou um escudo de metal. Ele comanda seus esqueletos para matar o garoto, mas Yuma e Henry já os derrubaram durante o monólogo chato do doutor. Leland levanta o braço com um cristal para chamar os zumbis, e Tuka puxa a manga para expor a gema mágica, como planejado. Marguerite, esperando num penhasco próximo com arco e flecha a postos, atira neles e quebra o cristal. Isso liberta os zumbis de sua magia, e seu exército de mortos-vivos volta a ser morto. Yuna dá um tapa forte no rosto do doutor, e eles o amarram a uma árvore quando a princesa se junta a eles com seu guarda. A celebração não dura muito, pois logo um demônio se aproxima com Ciruela inconsciente na mão. Unright o reconhece como um demônio de alto escalão, momentos antes de ele lançar um poderoso feixe mágico na princesa. Tuka reage a tempo de empurrá-la, mas acaba no caminho do feixe ele mesmo. Isso queima um buraco em seu crânio e ele cai no chão imediatamente. Yuna pega um cristal caído ao lado dela e usa a magia para turbiná-la antes de entrar em combate com o monstro. Ela lança socos sem parar que ele bloqueia como ataques de criança. Ela imediatamente encontra uma abertura e acerta um chute no rosto que mal o arranha. Sabendo que Tuka está vivo, mas por um fio devido a pouca mana, e que o doutor está sem soma, ela pede a Henry para transferir sua alma de volta para seu corpo original. No entanto, o necromante se recusa, dizendo que dado seu estado, ele degenerará com certeza. Nesse instante, o demônio supremo arremessa Yuna contra uma árvore e volta sua atenção para Henry. Ele lhe diz que ela não deveria sentir emoções humanas como a dor e jura levá-la de volta ao submundo. Ele tira a consciência dela para mantê-la fora do caminho enquanto mata o resto do grupo. Começa a andar em direção à princesa, mas antes que possa fazer algo, Isaac o tira do caminho com sua espada. Ele pede à princesa para correr o mais longe que puder enquanto ele mantém o demônio ocupado. Enquanto ela foge, Yuna recupera a consciência e saltando sobre o demônio o chuta na cabeça. Marguerite tenta dar um impulso de mana ao herói usando seus fluidos, mas não consegue devido ao nervosismo.
Nesse instante, Tuca acorda e pede para ela realizar seu último desejo, vê-la de meias. Ele perde a consciência de novo, mas a princesa lhe diz que precisa que ele fique, pois ela realmente desenvolveu sentimentos pelo perdedor, e começa a chorar pela primeira vez em anos. Assim que Yuna e Isaac estão prestes a perder, com a mana quase acabando, Tuca, que regenerou completamente seu corpo pelas lágrimas de Marguerite, faz uma entrada heróica na batalha com sua espada. O demônio atira um feixe nele, mas ele transforma sua espada em escudo e o bloqueia facilmente. Ele então transforma sua espada numa coxa gigante e esmaga o monstro. A história dessa batalha e do herói chega a dois necromantes malignos, Diego e Friedrich, que ficam ainda mais animados para se vingar de um humano tão poderoso. No rescaldo da batalha, Leland enlouqueceu completamente por overdose de gotas de soma e está preso nas celas da capital. Suriela está hospitalizada devido às terríveis lesões, e Isaac está na disputa pelo cargo de diretor do orfanato. O choro liberou 10 anos de sentimentos reprimidos no sistema da princesa e curou seus males, fazendo-a entregar suas gotas de soma em excesso a Tuca. Tuca finalmente aceitou seu destino como novo herói e decide partir para selar novamente os portões do inferno. O rei lhe dá uma carruagem encantada para sua jornada, e como essa carroça requer mana, Anrei, com um nível mais alto, torna-se a motorista permanente. Ao partirem, Isaac se aproxima do herói e lhe entrega uma carta em nome da princesa. Ela agradece aos três na carta e os informa de um presente que guardou na carruagem. Margaret está escondida na caixa e planeja se juntar a eles na jornada, treinando Tuca para se tornar um verdadeiro herói. No entanto, o trio não se preocupa em abrir a caixa por dias, e quando o fazem, a encontram à beira da inanição. 15 dias após o início da jornada, o grupo para acampar perto de um lago. Enquanto Marguerite o treina em esgrima, ele pergunta se a capital ficará bem com sua ausência. Ele a assegura de que Isaac cuidará de tudo, e acrescenta que ela quer usar seu treinamento para lutar na linha de frente. Nesse instante, Aneri sai com uma ave na mão, e ao cozinhá-la para o jantar, Yuna aponta que ela traz uma carta de Suruela. Na carta, a cavaleira informa que ao matarem o demônio ruivo na floresta, um dos magos da corte notou uma forma astral voando para o nordeste. Isso os levou a concluir que o demônio era controlado por alguém distante, provavelmente um verdadeiro necromante. Ela o encarrega de ir para o Nordeste e lidar com este necromante, que é claramente muito perigoso se deixado sozinho. O herói, porém, escreve de volta para Ciruela, pedindo para ela lidar com isso sozinha e deixá-lo fazer as coisas mais importantes, como um verdadeiro herói. Mais tarde, o grupo decide parar na cidade de Morim para descansar, onde as garotas vão tomar banho depois de muito tempo. O banho vira uma sessão de fofocas, e as garotas discutem seu azar por terem se apaixonado pelo fazendeiro tolo. Yuna se lembra de como Touka nunca demonstrou carinho por ela e sai da pousada para acalmar sua raiva. Ela é subitamente atacada por zumbis, e enquanto tenta revidar, um deles consegue mordê-la. Mais zumbis aparecem, e percebendo que está em menor número, ela foge e se esconde. Assim que o ferimento da mordida começa a queimar, Tuca aparece para ver como ela está. Ela cai no chão devido à dor intensa e ardente. O herói vê os zumbis se aproximando e levanta uma parede para protegê-los. Nesse instante, ela começa a se transformar em zumbi e pede a Tuca para derrubar a parede. Assim que ele faz isso, ela vai pro lado dos zumbis e pede ao herói para fugir e deixá-la para trás. Mas Tuca está desesperado para salvar sua melhor amiga e pula na horda de zumbis para trazê-la de volta. Mas um monte de zumbis o imobiliza antes que ele possa alcançá-la. Nesse exato momento, Belarco aparece no topo de um telhado próximo e oferece ajuda a Tuca se ele admitir que não é o verdadeiro herói. Quando ele o faz, o aventureiro salta para a batalha e a força de sua aterrissagem derruba alguns zumbis. Enquanto isso, os zumbis também se infiltram na área de banho e cercam Anne-Marie e Marguerite completamente. Anne-Marie encontra cristais mágicos e invoca uma espada usando um antes de entregar o outro à princesa. Marguerite agarra o outro e começa a atirar balas mágicas nos zumbis, eliminando-os. Assim que a dupla derruba todos os zumbis, Tuca chega ao local com Yuna nas costas e os alerta sobre as mordidas monstruosas. Ele decide manter a condição de Yuna em segredo para protegê-la, pois não tem certeza de como as garotas reagiriam à notícia. Eles percebem que correr para a carruagem não é uma opção, já que está longe, o que os expõe ao perigo de serem mordidos. Tuca declara que quer ficar aqui de qualquer jeito até descobrir a causa raiz desse caos e lidar com isso. Belarco, que está parado na porta, ouve tudo isso e lhes diz que eles deveriam começar na mansão do prefeito, porque é lá que estão os sobreviventes. Assim que o herói escala as altas muralhas da mansão do prefeito, os sobreviventes recuperam a esperança de sua sobrevivência. Os antigos companheiros de Leland, Colin e Negan estão entre os sobreviventes, e eles decidem se vingar do herói por sua derrota. Eles notam Yuna e imediatamente percebem que ela foi mordida e insistem que lhes seja permitido examiná-la. O herói protesta, o que confirma a dúvida deles, e eles declaram que ela deve ser morta, já que é um perigo para todos.
Quando o público grita seu apoio, os aventureiros desonestos avançam para matá-la. Assim que Colin está prestes a derrubá-la com suas espadas, Tuca aumenta sua força e os soca no rosto, deixando-os inconscientes. O público começa a protestar contra o herói, mas ele saca sua espada e lhes diz que protegerá seus entes queridos, não importa o que. Nesse momento, Yuna acorda e pula em Tuca, derrubando-o no chão. Ele tenta empurrá-la de volta e forçá-la a voltar a si, mas nada funciona. Henry usa sua magia para controlar Yuna imediatamente e consegue convencer os cidadãos assustados de que Yuna só está com um resfriado. Mais tarde, quando o grupo está sozinho em um quarto, Anne entrega aos outros dois um cristal que lhes permite ver dentro da alma de Yuna. Eles notam um feitiço envolvendo-a que suprimiu sua alma e tirou sua lógica. Como o feitiço enfraquece a alma do alvo, eles praticamente se tornam um cadáver, e portanto são fáceis de controlar com necromancia. Eles decidem partir para encontrar o conjurador do feitiço e destruir seu cristal para libertar sua amiga logo ao amanhecer. Enquanto isso, para manter Yuna sob controle durante a noite, Henry sugere que ela pode possuí-la. No entanto, Tuca pede a ela para ajudá-lo a possuir o corpo dela, pois Henry é a única que pode lidar com quaisquer zumbis que possam atacá-los. No meio da noite, um demônio gigante aparece e derruba a muralha do prefeito. O grupo é acordado pela comoção, e quando correm para baixo para verificar o que está acontecendo, veem que zumbis se infiltraram na mansão. Henry segura alguns com necromancia, enquanto os outros escapam. Eles correm para um quarto onde vem o prefeito encurralado contra uma parede por um demônio. A princesa usa seu arco mágico para atirar uma flecha de gelo que mata o demônio na hora. O prefeito então conduz os sobreviventes por uma passagem secreta para uma sala secreta reforçada com aço. Ele diz ao grupo que a conversão começou há 3 dias, mas ele não considerou um grande problema na época. Mas de repente, cresceu para a onda que é agora, e ele não tem ideia do que fazer. Margaret se adianta e o assegura de que eles ajudarão a converter todos de volta ao normal antes de se perguntar se um demônio está por trás desses ataques. Anhai confirma dizendo que parece ser obra de um demônio de alto escalão. Tuca então usa magia para localizar os demônios, e eles planejam emboscá-los com força total. No entanto, assim que estão prestes a sair, a sala começa a tremer e Tuca detecta assinaturas de ameaça, se aproximando deles por baixo. Antes que pudessem fazer qualquer coisa, 3 demônios invadem a sala pelos seus pisos. Um deles tenta perfurar o herói com seus tentáculos, mas nada acontece com ele, pois ele pode facilmente se regenerar de ataques comuns. Negan apunhala um dos demônios com sua lança, mas isso leva a uma explosão que o arremessa contra uma parede e o faz desmaiar. Outro monstro agarra Marguerite, mas ela consegue usar um feitiço para escapar e pular para longe. Eles decidem recuar por enquanto, mas um monstro os persegue. Colin duplica seu corpo com magia e deixa para trás seu sósia, o que choca o monstro assim que entra em contato. Ele cai no chão, mas consegue se levantar novamente. Belarco se adianta para lidar com ele, mas o demônio de repente cai sob o feitiço zumbificador e entra em fúria. Ele derruba o lanceiro da ponte na água. Tuca comanda sua espada para crescer, e ela o faz, cortando o demônio em 2. Isso surpreende a todos, pois ele não deveria ter sido capaz de fazer isso enquanto estava no corpo de Yuna, em vez do de Xion. A princesa lhe diz que isso significa que ele se tornou o verdadeiro herói lendário. Nesse momento, o demônio se regenera e ataca o garoto, que ela consegue bloquear a tempo. Anray usa sua magia para mantê-lo no lugar, enquanto Tuca atira em sua cabeça para enfraquecê-lo. Colin então atinge o monstro com sua magia de raio, que paralisa o demônio. Naged e Colin então apunhalam o monstro em conjunto e finalmente o derrotam. Colin olha para a sala e percebe que o demônio de alto escalão, que estava lançando o feitiço, usou a batalha como distração e inundação. Assim que ele está prestes a entrar para dar uma olhada, um zumbi sai e quase arranca sua perna. Ele percebe uma tonelada de zumbis prontos para atacar e sai correndo da sala, pedindo a Tuca para fechar a porta com força atrás dele. Nesse momento, eles notam o demônio de alto escalão nas ruas. Margaret atira uma flecha e Tuca ataca com sua enorme espada ao mesmo tempo, mas o monstro consegue desviar dos ataques. Colin então usa a espada como trampolim e pula na rua. Assim que ele está prestes a alcançar o alcance de ataque do monstro, uma flecha voa do nada e perfura seu abdômen. Diego sai de um beco escuro e afirma ser aquele a quem o demônio serve. Ele lhes diz que foi ele quem estava possuindo o demônio de alto escalão que trabalhava com Leland. Henry de repente decide se tornar a waifu mais devota de todos os tempos e acaba revelando todas as estatísticas e segredos de seu mestre para Diego, pensando que está apenas elogiando Tuca. Após saber que Tuca matou Siam, Diego se pergunta se o garoto está do lado deles e quer destruir a humanidade. Ele oferece a Anne e Tuca para se juntarem à sua gangue de necromantes que busca vingança por seus maus tratos, e quer garantir que o mundo esteja cheio de monstros. Henry recusa, dizendo que fez uma promessa de salvar o mundo, e Tuca e Marguerite intervêm, pedindo a ele para desistir da ideia de vingança e conversar com o rei. Embora prometam ajudá-lo com sua influência, Davi lhe ri disso como uma ideia ridícula que nunca funcionaria.
Ele parece ter esquecido que os demônios são os verdadeiros inimigos do necromante. Ele então usa sua magia ocular para localizar os sobreviventes escondidos longe e os transforma em zumbis para chamá-los em seu auxílio. Colin tenta atingi-lo com seu raio, mas o sentido aranha do necromante o detecta antes, e ele comanda o demônio para protegê-lo. Nesse momento, Tuca vê zumbis demais para eles lidarem vindo em sua direção, e transforma sua espada em uma parede para bloqueá-los. Diego então invoca um machado para matar o sujeito, mas o herói o distrai, iniciando conversas aleatórias com ele. Ele começa a blefar e pede a Diego para libertar os humanos imediatamente se quiser viver. Enquanto Diego compra sua lorota, ele diz que sempre pode recuar depois que a parede desabar e os zumbis os atacarem. Enquanto espera os zumbis derrubarem a parede pedaço por pedaço, ele é subitamente derrubado por algo por trás. Tuca revela que havia pedido ao prefeito para pegar a carruagem encantada enquanto eles mantinham os vilões ocupados. Ele então pede a Henri para assumir o controle dos zumbis com sua necromancia. Nesse momento, Diego se levanta novamente, apesar do forte golpe, para a surpresa de todos, e lembra a Henri que sua mana acabará em breve por ela estar controlando tantos monstros de uma vez. No entanto, o prefeito chama seus reforços, que se revelam ser a lendária heroína Millie, que também é a irmã mais nova de Yuna. Ela é acompanhada por seu grupo, que também inclui o pai delas, Fiery. Millie ataca Daima com sua espada sagrada, mas ele a bloqueia com seu machado. Fury não lhe dá tempo para respirar e libera uma coluna de trovões sobre ele. Sua companheira bruxa, Dorothy, usa sua magia para levantar o necromante no ar e o joga para longe. Fury então corre para matar o demônio, mas Diego, que parece ser imortal a essa altura, aparece e fere a mão de Fury. O necromante então invoca um gigante voador e escapa após dizer aos heróis que o feitiço logo começará a converter os infectados em demônios. Marguerite se oferece para atrair os zumbis para uma sala e trancá-los enquanto a curandeira de Millie, Shannon, inspeciona os ferimentos de Colin. No entanto, o feitiço é muito poderoso para ela reverter, e a transformação do aventureiro em demônio agora é inevitável. Colin então entrega todos os seus cristais e ferramentas mágicas a Tuca antes de desistir e fazê-lo prometer matar todos os demônios por ele. Na manhã seguinte, Tuca e sua equipe enviam o prefeito à capital para relatar tudo o que havia acontecido. Eles juram matar o demônio antes que alguém se transforme, enquanto Colin e Negan ficam para trás para guardar a cidade. Tuca lembra o grupo do objeto astral que Ciruela lhes havia informado e decide seguir seu caminho até a cidade de Elvânia, sua cidade natal, e de Yuna. Enquanto o grupo caçador de demônios viaja na carruagem, eles decidem fazer uma apresentação durante a qual é revelado que Fiery costumava ser um dos 4 cavaleiros. Ele foi exilado da capital há 4 anos por sua obsessão por melões femininos. Eles também aprenderam que Dorothy costumava fazer parte do grupo de Millie, o que assusta Tuca, porque ele se lembra que Cheyenne foi a única que a aceitou. Quando questionam o comportamento estranho do herói, ele consegue de alguma forma convencê-los de alguma bobagem, como que ele não falará até que o portão do inferno seja selado novamente, etc. Do nada, a promessa de Tuca de se casar com Millie May por ele ter perdido um duelo contra ela surge, o que irrita a princesa. Fury fica furioso com o fazendeiro tolo tendo tanta influência sobre suas filhas e comanda Yuna a voltar para a vila depois que o criador de zumbis for morto. Ela protesta, lembrando o pai de seu sonho de se tornar uma maga, mas ele simplesmente joga um balde de água fria dizendo que ela não tem talento mágico. Assim que Tuca se recupera do quão irritante Fiery é e está prestes a perguntar a história por trás de Millie ser a heroína lendária, a carruagem para devido a uma enorme rocha bloqueando o caminho. Diego abordou o máximo de pessoas que pôde e pediu que caçassem o herói, e esta é uma armadilha montada por uma dessas gangues para emboscar o grupo. Um monstro escorpião gigante salta no chão na frente da carruagem, e Shan imediatamente reverte o veículo o mais rápido que pode. Eles tentam escapar por outro caminho, mas acabam caindo em outra armadilha, o que os faz despencar do penhasco. Tuca consegue transformar a espada em um colchão bem a tempo, e ninguém do grupo se machuca devido à queda. A confusão de Millie com sua irmã usando a espada sagrada dura pouco, pois a princesa percebe em seu mapa que eles estão perto de uma pequena cidade. Eles decidem ir para lá para conseguir uma nova carruagem ou consertar esta. Quando começam a andar, a visibilidade cai repentinamente devido a uma névoa densa. Millie a afasta com sua espada e, super confiante e casualmente, continua pelo caminho. Ela não percebe outra armadilha e acaba quase empalada por uma estaca de madeira que desce sobre ela. Uma névoa densa começa a cobrir tudo novamente quando Millie ouve um demônio chamando-a. Ela corre de volta para o grupo e os informa disso, o que faz com que o grupo se esconda em sua carruagem até que consigam descobrir uma maneira de enxergar apesar da névoa. Eles ficam a postos protegendo o corpo do herói, enquanto tudo isso é observado por um necromante parado por perto. Ela usa sua névoa mágica para camuflar um monstro e o faz se esgueirar e atacar a princesa. O ataque perfura seu torso e ela cai no chão de bruços. Quando Tuca ouve a comoção, ele começa a olhar ao redor o melhor que pode e descobre que todos os seus companheiros tiveram o mesmo destino. Nesse momento, um pano branco é jogado sobre ele. Os demônios, junto com seu líder, vêm enfrentá-lo e ele promete sua espada sagrada em troca de sua vida. Para provar que está falando sério, ele joga a espada aos pés da necromante, mas ela volta atrás em sua palavra e pede a seus subordinados para matá-lo de qualquer forma.
Touka então pede a Anne para assumir, e um demônio mata outro sob seu controle. Eles revelam que Anne já havia assumido o controle do demônio que estava matando a todos. A princesa havia matado o demônio que a havia atacado sorrateiramente, auxiliada por Touka, que constantemente mantinha os olhos no líder. Eles fingiram a derrota para atraí-la. Enquanto Touka está intimidando para ceder às suas fantasias distorcidas, ele percebe que a vilã é sua antiga mestra. O herói não consegue conter sua empolgação e acidentalmente revela a todos que ele é quem está no corpo de Yuna. Anne e Marguerite informam os recém-chegados sobre o que havia acontecido, e Touka começa a contar a história de como conheceu Ethel. Após a morte de seus pais, quando ele começou seu caminho de volta para Elvânia, ele caiu em uma das armadilhas de sua mestra. Ela o descobriu alguns dias depois, e o levou para casa para cuidar dele até que se recuperasse. Assim que ele se levantou, implorou a Ethel para levá-lo de volta a Elvânia, e no caminho ensiná-lo a fazer armadilhas impressionantes como as dela. No entanto, ela recusa, dizendo que é uma fugitiva procurada com uma enorme recompensa por sua cabeça, e acompanhá-la apenas colocaria o garoto em perigo, mas ele continua a segui-la até que ela finalmente concorda. De volta ao presente, ele pergunta a ela o motivo de ela estar do lado dos monstros, ao que ela responde que estar no portão do inferno quando ele reabriu mudou sua perspectiva. Ela os pede para irem lá e verem por si mesmos do que ela está falando e começa a se afastar com a espada sagrada. Touka a impede e pede para ela se juntar a eles, e quando ela recusa, ele diz que escondeu um feitiço de raio no punho da espada que quebrará o braço dela. Ela joga a espada fora e, impressionada com seu pupilo, aceita a derrota e concorda em ajudá-los. Ela os informa sobre uma oficina de artesão mágico próxima onde a carruagem deles pode ser consertada e tem que dar a Touka uma olhada em seus melões, como punição pelo dano causado. Enquanto isso, a caminho da capital, o prefeito encontra alguns demônios, que são cuidados por Belarco. Ele então leva o lanceiro a uma caverna onde revela seu barco, com o qual pretende viajar para a estalagem da capital. Enquanto isso, o grupo com Ethel e seus demônios de estimação chega à casa do artesão, que apenas pede para eles sumirem e o deixarem aproveitar sua aposentadoria. Ethel então começa a arrombar a fechadura da casa para roubar outra carruagem mágica, apesar dos protestos de todos. Assim que ela abre a porta, eles são recebidos pelo velho artesão parado com uma lança na mão. No entanto, o delinquente se distrai com os melões de Yuna e acaba falando coisas que não deveria sob o pretexto de má visão. Ethel o apresenta como Leto, avô de Sion, e como ele pode sentir a aura de Sion ao redor deles, ele os convida para tomar chá. Depois de dar uma olhada no veículo deles, ele lhes diz que, como o dano é sério, levará 2 dias para consertá-lo. No entanto, Margaret decide exibir suas habilidades de aprendizagem rápida e devora os livros do artesão, oferecendo-se para ajudá-lo com os reparos. Touka aproveita a oportunidade para perguntar novamente a Millie sobre seu status de heroína lendária, mas ela reluta em revelar seu segredo na frente de Ethel. A curiosidade da mestra aumenta, e ela promete dar-lhes informações sobre o inimigo em troca, o que os faz concordar. Millie lhes diz que sua espada sagrada é feita por humanos, e existem outras 3 espadas semelhantes. Embora essas espadas não sejam potentes o suficiente para selar o portão do inferno, elas podem matar o Lorde das Trevas e seus generais infernais, contra cujo poder regenerativo nenhuma arma comum funciona. Conforme prometido, Ethel compartilha suas informações e lhes diz que os necromantes malignos têm os corpos dos generais em sua posse, e estacionaram mais de 1000 demônios esperando por eles em Elvânia. Ela os aconselha a contornar Elvânia e ir diretamente para o portão. Mas Touka responde, dizendo que, embora não se importe com a humanidade, há uma pessoa que ele fará de tudo para salvar e, portanto, garantirá que todos os demônios sejam mortos. Mais tarde naquele dia, Millie e Touka estão sozinhos à beira de um lago, quando ela pergunta se a pessoa que ele está tentando salvar é a irmã dela. Ele concorda e conta a ela sobre a condição atual dela. Ele então pergunta a ela a história por trás de como ela conseguiu a espada, e ela lhe diz que a ganhou em um torneio. Ela então o desafia para um duelo por velhos tempos, com o futuro casamento deles em jogo. Ele tenta protestar sem danificar sua imagem de machão, mas ela começa a atirar projéteis nele, o que o assusta pra caramba, e ele começa a fugir. Quando ela se recusa a parar, ele decide revidar, mas fica sem mana e sua espada simplesmente amolece. Millie o tem no chão quando ele aceita a derrota e começa a brincar. Isso apenas magoa Millie, e ela o faz encarar a realidade de que ele é muito fraco para ajudar a irmã dela. Ele a assegura de que pode faltar-lhe força, mas ele pode usar seu cérebro de trapaceiro para salvá-los. Isso lembra Millie de sua conversa com Sion, onde o herói confessou que conseguiu salvá-los 3 anos atrás por causa das armadilhas de Touka que lhe deram tempo. Ouvindo seus elogios, Touka é dominado pelos hormônios e se esgueira para um lugar onde pode ficar sozinho, e aproveitar o corpo de Yuna. De alguma forma, porém, ele de repente acorda em Elvânia no passado, sem memória do que causou isso. Ele tenta causar problemas pensando que isso o fará voltar, mas nenhuma das pessoas neste mundo reage a isso. Nesse momento, ele se lembra que este foi o dia em que conheceu Yuna pela primeira vez, e corre para o local do encontro. Como esperado, a garota aparece, e depois de conversar com ela por um tempo, ele percebe que apenas estranhos estão agindo de forma estranha neste mundo. Ela então sai correndo para pegar comida para eles, enquanto ele pensa nas maneiras de tê-la facilmente neste mundo. Nesse momento, a voz da Yuna adulta o ameaça para deixar a versão jovem dela em paz. Ele segue a voz e encontra a Yuna adulta sentada entre as árvores. Ela lhe diz que este é um passado falso criado por magia.
Ela lhe diz que é como um fantasma neste mundo, e ninguém pode vê-la ou senti-la. Eles eventualmente percebem que este mundo é feito das memórias de Touka, e Yuna foi sugada porque sua alma estava em seu corpo com a de Touka. Eles bolam planos para sair desse mundo o mais rápido possível, e o garoto sugere irem para fora da cidade, para um lugar que ele nunca foi. No caminho, ele pergunta como ela sabia o nome dele no primeiro encontro. Ela responde que sempre o via sentado sozinho com aquela cara de coitado, um verdadeiro Zé Ninguém, e perguntou sobre ele antes de resolver dar uma mãozinha. Nisso, eles chegam a um lugar todo branco, e quando Touka tenta tocar, a mão dele atravessa. Ele decide ir explorar o outro lado, segurando uma corda que Yuna segura na outra ponta por segurança. Mas a força do puxão dele acaba arrastando ela junto, e ela cai na casa da infância, onde está sentada com a irmã e Touka, tomando chá. Ele então sai correndo para procurar outro espaço branco, percebendo que o tempo avança toda vez que ele pula por um. Depois de pular para lá e para cá um monte de vezes, eles chegam à linha do tempo de 5 anos atrás, onde Touka estava prestes a sair da Albânia com o pai para atacar a vila destruída. O próximo salto os leva ao dia em que o pai dele desapareceu e a mãe saiu para pegar remédio para ele e acabou morrendo. Ele decide desafiar o destino dessa vez e corre para salvá-la a tempo, apesar dos protestos de Yuna. Ele entra na cidade e encontra a mãe caída no chão. Ele se aproxima e ela entrega a carta de Yuna e pede desculpas por não conseguir protegê-lo antes de morrer nos braços dele. No dia seguinte, na busca pelo beco sem saída branco, eles precisam passar por um campo de batalha ativo e acabam no portão do inferno. Eles o veem se abrindo e monstros jorrando, então correm para se proteger. Assim que Touka está prestes a seguir caminho para o portão branco, Yuna nota um ferimento na lateral dele e pergunta sobre isso. Quando ele diz para ela não se preocupar, ela responde que mesmo com a alma possuída pelo diabo, ainda consegue ouvir e ver tudo. Ela tinha escutado a última conversa entre Millie e ele, e pede desculpas por tê-lo subestimado. Isso o leva a contar que anos atrás, quando estava preso sozinho nesse lugar e quase tinha desistido, foi a carta dela que o motivou a seguir em frente. Ele diz que pode tê-la salvado uma vez, mas é ela quem o tem salvado desde o dia em que se conheceram. O momento fofo deles é interrompido por uma estrela cadente que cai perto deles. Quando a fumaça se dissipa, eles veem que é um demônio de alto escalão que nunca fez parte das memórias de Touka. Ele revela que criou este mundo falso porque tem uma tara por memórias humanas. Ele geralmente entra nas memórias para devorar suas vítimas quando se cansa do passado delas. Isso leva o herói a pegar na mão de Yuna e correr o mais rápido que pode para escapar do demônio. Quando o demônio diz que a única saída é derrotá-lo, ele aumenta a velocidade para chegar ao ponto no tempo em que estava no auge, o mais rápido possível. Eles pulam de memória em memória e encontram Cheyenne e Kyle pelo caminho, a quem pedem para derrotar o demônio, mas como são apenas memórias, o monstro os nocauteia sem esforço. Finalmente, quando estão no melhor de Touka, o demônio diz que come almas como alimento, o que só consegue fazer através das memórias. O corpo original dele está desprotegido no mundo real, e derrotá-lo do mundo exterior desfaria o feitiço em Touka. Mas como todos estão lutando contra os demônios recém-liberados na cidade, ninguém viria salvá-lo externamente. Touka transforma sua faca em várias formas, mas o demônio desvia de todas, já que este é um mundo de sua própria criação. Ele então aproveita o fato de o demônio não conseguir ver Yuna, e ela sobe nas costas dele para melhorar e controlar os ataques. Assim, o demônio não conseguiria prever os ataques lendo os pensamentos de Touka. Ele faz seu movimento clássico e transforma a espada numa lâmina gigante que ele esmaga no demônio e o mata. Touka está livre do feitiço e acorda no mundo real, no corpo de Yuna, ao lado do demônio. Ele olha em volta e nota o fantasma de Yuna parado perto dele, e assim que ele está prestes a ir falar com ela, o resto da turma corre até ele e conta sobre uma invasão de demônios na base deles. Eles dizem que todos os monstros foram abatidos e a carruagem está pronta para partir. Enquanto isso, os guerreiros mágicos de elite, enviados pelo mago da corte, finalmente conseguiram localizar o esconderijo de Diego e Friedrich e chegaram ao local. Touka é forçado por Yuna a voltar para o corpo de Sion. Enquanto eles trocam farpas, as outras garotas olham para ele como se ele tivesse pirado. Ele esclarece que está falando com o fantasma de Yuna, que só ele consegue ver, e Henry usa sua magia de detecção de assinatura de mana para verificar por que isso aconteceu. Ela diz a eles que compartilhar um corpo por tanto tempo levou a uma conexão entre as almas deles. Eles então amarram o corpo de Yuna e o escondem num baú na carruagem para evitar que Fieri o encontre. Eles planejam dizer a ele que ela voltou para a vila, mas bem nessa hora, Touka percebe que o homem estava parado atrás dele e ouviu tudo. Enquanto isso, durante a jornada para a capital, o prefeito confessa a Bilarco que, inicialmente, ele desenvolveu a cidade apenas para aumentar sua própria riqueza pessoal. Mas, eventualmente, as pessoas começaram a amá-lo e respeitá-lo, o que o fez realmente se importar com elas. Assim, ele quer fazer tudo o que pode para salvar seus cidadãos. Nisso, eles chegam às margens da capital, mas Bilarco se pergunta se chegarão a tempo. No covil do Lorde do Mal, Friedrich está repreendendo Diego por enviar assassinos aleatoriamente e, no processo, fortalecer seus inimigos. Diego começa a convencê-lo de que não há motivo para se preocupar quando os guerreiros mágicos arrombam o teto e saltam no chão na frente deles. O comandante deles, Levin, imediatamente corta a cabeça de Diego, e a equipe aproveita a chance para cercar Friedrich.
Nisso, um dos colegas dela é perfurado no coração e a cabeça de Diego começa a se reconectar ao corpo usando o poder de um dos generais infernais. Ela então corta a mão dele que segura o caixão com o corpo do general, mas ele a joga longe com um soco e se reconecta. Uma das guerreiras tenta esfaquear Friedrich com seu cajado, mas o vilão simplesmente invoca um buraco negro, que o suga e faz cair 2 espadas pelo braço dela. Ele saca sua espada de verdade nela e a faz implorar pela vida. Por outro lado, 3 guerreiros estão tentando lutar contra Diego quando ele de repente invoca um dos generais para a batalha para matar todos eles. O rei, o mago-chefe e Suruela assistem todos os seus guerreiros serem mortos da sala do trono. O rei declara uma marcha para Elvânia para deter a força do mal antes que chegue à capital, apenas para ser interrompido por Bilarco e o prefeito. O prefeito o informa de tudo o que está acontecendo em Moran e diz que o herói está em Elvânia com seu grupo. Ele pede para enviar reforços o mais rápido possível. Quando o rei diz que reunir uma força de combate levará tempo, o prefeito cai de joelhos e implora para salvar seus cidadãos. Cirila então pede permissão para levar os cavaleiros e pedir a Caio para se juntar a eles, ao que ele não tem escolha a não ser concordar. Enquanto isso, Fieri perdoa os heróis de alguma forma, e o artesão constrói um transceptor mágico para o grupo se comunicar a longas distâncias em batalha. O grupo se despede de Ethel e segue caminho, mas Ethel percebe que desenvolveu um carinho e pula na carruagem com eles. A força do rei partiu em seu navio enorme para Elvânia, com Caio a bordo também. Ele ainda está determinado a matar Tuca e se tornar o próprio herói. Ele quer abater os generais sozinho e ganhar toda a fama. O grupo do herói chega a Elvânia, mas antes que possam entrar pelos portões da cidade, o inimigo começa a lançar projéteis contra eles. Tuca ergue um escudo e desvia de todos, permitindo que a carruagem entre pelos portões com sucesso. Uma vez lá dentro, eles veem milhares de demônios esperando por eles. Enquanto ele troca farpas com o esqueleto possuído por Diego, Ethel de repente o esfaqueia nas costas com uma espada infundida com mana, e ele cai no chão numa poça de sangue. Diego usa sua magia de escaneamento de mana para confirmar que a alma de Tuca está destruída e permite que Ethel leve o corpo do herói para Friedrich. Enquanto isso, Tuca se infiltrou no castelo em seu corpo original, com o espírito de Yuna ao lado dele. Era todo um plano que Henri tinha ativado com magia de possessão pouco antes de Ethel esfaqueá-lo, o que permitiu que sua alma escapasse. Assim que a dupla está prestes a seguir caminho, Henri aparece e insiste para que a deixem se juntar a eles e ajudar Tuca. Assim que chegam ao centro da cidade, Tuca desmaia, e o nariz dele começa a sangrar. Antes que ele possa pensar muito nisso, 2 guardas demônios aparecem, o que o leva a usar sua espada para se camuflar. Assim que os 2 guardas estão perto o suficiente, Henri usa sua magia para transferir Tuca e a alma dela para eles, e eles a amarram para disfarçá-la de cativa. Eles então seguem para a área do portão principal, onde alguns cidadãos estão sendo atacados pelos demônios. No entanto, eles não podem entrar na batalha, pois isso denunciaria o disfarce. Como os corpos que possuíram são de demônios de baixo escalão e ninguém os ouvirá, Tuca amarra um pano vermelho no rosto para se disfarçar de um de alto escalão. Ele entra em cena e distrai os demônios por um tempo, durante o qual consegue sussurrar para as garotas que ele é humano, e pede para elas ganharem tempo para o grupo. Ele então volta para Henri e Yuna quando de repente 2 demônios de baixo escalão se aproximam deles. Eles contam que demônios nunca torturavam humanos antes de Diego aparecer. Dizem que a rainha deles, Adele, os ensinou a não atormentar ninguém, e pedem para ele salvá-la do controle de Diego. Eles o levam até ela, e quando entram na sala do trono, veem que a rainha é a mesma demônia que transformou humanos em zumbis. Tuca se apresenta como um andarilho e oferece ajuda para derrubar Diego e construir um mundo pacífico, mas ela hesita porque isso levaria Diego a exterminar metade do seu povo. Ele a convence e pede para ela se juntar a ele para convencer Diego. Ele a faz se aproximar e baixar a guarda, e no momento em que tem a chance, toca a testa dela e lança um feitiço que a faz dormir. Ele esmaga os 2 de baixo escalão e está prestes a fatiar Adele ao meio quando um portal se abre debaixo dele e o puxa para dentro antes de cortar o corpo do demônio em pedaços. Henri consegue chamar a alma de Tuca de volta bem a tempo, enquanto Friedrich entra na sala por um portal na parede. Henri fica surpresa ao ver o irmão ainda vivo depois de tanto tempo. Diego observa tudo acontecer e comanda seu exército para entrar e caçar o herói. Millie fica preocupada e verifica como Tuca está usando o rádio comunicador mágico. Ele a assegura de que estão bem e pede para ela continuar ganhando mais tempo para eles. Ela é subitamente atacada por uma gosma roxa de demônio, e suas roupas queimando chamam a atenção dos monstros idiotas. Dentro do castelo, Friedrich pergunta à irmã o motivo de ela estar do lado do herói, suspeitando de alguma trapaça por parte do garoto. Ela diz que não há nada disso e que está com ele por livre e espontânea vontade. Ela o lembra da perseguição que a raça dele sofreu 3 anos atrás e pede para ele parar de se tornar o próprio vilão. Friedrich diz que prejudicar inocentes nunca foi seu objetivo. Ele só quer acabar com a classe dominante para que os necromantes possam se tornar os governantes e fazer do mundo um lugar pacífico para a raça deles.
Todas as vítimas inocentes são apenas um sacrifício necessário para alcançar esse objetivo, e o bem maior é muito mais importante do que isso. Ele então lembra Henri que o cara que ela está ajudando agora é a mesma pessoa que matou o salvador dela que ela tanto admirava. Ela diz que foi apenas um acidente e que Tuca a salvou várias vezes e a acompanhou para ajudá-la a cumprir a promessa sem nenhuma reclamação. Nisso, Diego arromba a parede com o general ao lado e o incita a matar a irmã. Ele comanda seu mascote para absorver a magia da Rainha Demônio adormecida para que os zumbis não voltem a ser humanos. Agora, se quiserem libertar as pessoas, o herói e seu grupo terão que matar Diego. Enquanto isso, o resto do grupo consegue levar os demônios para armadilhas montadas por Tuca antes. Tuca e as garotas saem correndo, tentando escapar do general. Quando Diego bloqueia a fuga deles, Tuca pede para ele devolver a espada e enfrentá-lo num duelo justo. Ele tenta provocá-lo a concordar, mas Friedrich avisa seu companheiro sobre o tipo de trapaceiro que o herói é. Tuca responde que já poderia tê-los prendidos se quisesse. Ele acrescenta que só quer a satisfação de acabar com eles por terem machucado Yuna. Diego cai na armadilha e propõe um duelo até a morte no topo da torre sacrificial do deus da água. Enquanto isso, Ethel fica sabendo do duelo e levanta seu exército de demônios para apoiar sua aluna. No topo da torre, o duelo está prestes a começar quando Diego possui o corpo do general e decide duelar nele. Tuca aumenta sua espada, mas o monstro se mostra mais rápido do que parece e sai do caminho, só para aparecer bem atrás do herói. Diego atinge o garoto com força e o joga contra a parede. Diego se aproxima do herói para desferir o golpe final, mas de repente cai numa armadilha que o fazendeiro astuto havia montado. O demônio cai dentro da torre, onde Ethel está esperando com seu próprio exército de demônios, junto com Henri. Todos lançam raios nele juntos, o que sobrecarrega as habilidades de regeneração do monstro. No telhado, Friedrich saca sua espada, mas antes que ele possa fazer um movimento, Henri faz o corpo de Sion derrubá-lo com um chute. Ela pede a Tuca para possuir o corpo do ex-herói e usar o poder combinado para acabar com DMO. Ele bebe gotas de soma e pula na batalha, esfaqueando um monstro imobilizado com uma espada gigante. Assim que ele aterrissa, o braço da espada dele é cortado, e Diego está lá em sua forma de monstro. Ele diz que a magia de absorção do general impediu que qualquer ataque do herói o atingisse. Ele fingiu ser atingido pela magia de raio só porque estava curioso sobre o plano do herói. Tuca esmaga sua espada num pilar para segurar Diego por um tempo e recua para bolar um novo plano. Ele corre para Henri e Yuna e pergunta à Necromante se ela se lembra de como Xion havia derrotado o general 3 anos atrás. Henri, infelizmente, só conheceu o herói depois que os generais foram derrotados, mas Yuna se lembra de ter assistido a luta de longe. Ela diz que o herói havia dividido a espada em muitos tentáculos para dificultar a previsão de qual atingiria. Isso impedia o demônio de ler a direção e o tempo dos ataques. Bem nesse momento, a princesa o informa que chegou a um penhasco próximo. Ele pede para ela estar pronta para atacar o demônio no momento em que ele aparecer. Nisso, Diego aparece e a princesa atira nele com uma flecha explosiva na hora, que abre um buraco no monstro. Isso confirma a dúvida de Tuca de que o demônio precisa saber de onde vem o ataque para usar a magia de absorção como escudo. Tuca enterra sua espada no chão e a transforma num verme. Yuna e Tuca trabalham juntos para descobrir os pontos cegos do monstro, e o herói usa a informação para atingi-lo no lugar certo na hora certa. No entanto, a regeneração necromante de Diego o permite regenerar até de ataques de espada sagrada. E ele ataca o herói arrancando o braço dele. Ele percebe que terá que atingir o monstro na cabeça para matá-lo, já que esse é o ponto fraco de todo zumbi. Embora para fazer isso, ele terá que esgotar a mana de Diego, forçando-o a regenerar repetidamente. Enquanto isso, Ethel e Friedrich estão ocupados duelando um com o outro, enquanto o mestre tenta fazer o Lorde do Mal ver que Diego é apenas um peso morto que o está arrastando para baixo. Num telhado, o herói continua cortando o monstro, o que eventualmente reduz o tamanho de seus escudos. Diego, no entanto, gosta disso porque satisfaz seu fetiche masoquista em que ele quer mergulhar o mundo inteiro. Tuca avança para atacá-lo, mas cai no chão no meio do caminho por causa dos efeitos colaterais das gotas de soma. Diego percebe que seu exército chegou e perde o foco por um tempo, e Tuca aproveita para atacá-lo com sua lâmina extensível. Mas é bloqueado pelo monstro bem a tempo, e ele avança contra o herói e o joga longe. Tuca toma mais gotas de soma porque essa é a única opção que lhe resta, mas assim que se levanta, ele desmaia e perde a consciência. Henri assumir o corpo do herói e lutar é a única maneira de lidar com a situação, mas a Necromante se recusa a fazê-lo porque não quer colocar a alma dele em risco. Henri avança para ganhar tempo para Yuna enquanto ela tenta acordar Tuca, mas bem nessa hora, Kyle voa para a batalha. A Necromante hesita em confiar nele e saca a espada contra ele, mas um casal de demônios tenta atacá-la sorrateiramente. Kai usa suas shurikens para despedaçar as feras e conquista a garota inocente, apesar de ele estar ali na verdade para se vingar de Tuca.
Diego tenta interferir no reencontro deles e estende sua garra para atacar, mas o Lorde a corta em pedaços num piscar de olhos. Kyle pede para ele dar uma olhada na cidade e quando o monstro o faz, ele vê os reforços da capital e entra em pânico. Quando Kyle diz que sua vingança contra a Tuca tem prioridade e, portanto, pede pro monstro fugir, Diego fica ofendido e absorve um monte de demônios em si mesmo para ganhar mana e feitiços. Ele atira uma explosão em Kyle, que o Lorde consegue bloquear e acaba perdendo apenas as roupas. Enquanto isso, Yuna está pirando com o pouco tempo que lhe resta antes de se transformar num demônio e implora pra Tuca acordar para que ela possa falar com ele uma última vez. A alma de Tuca se teletransportou para o mundo da espada sagrada, onde Xion se aproxima dele. Ele se curva a ele e o agradece, dizendo que tem observado tudo até agora e é grato por tudo o que ele lutou para proteger. Tuca está convencido de que o ex-herói está o enganando e assim foge para salvar a própria pele. Xion o persegue e eles acabam perto do Espelho do Desejo, que é o portal para o mundo ideal do Observador. Tuca é tentado a entrar, mas Xion o informa que não há volta de lá, o que significa que ele nunca poderá salvar Yuna se decidir dar esse passo. A isso, o ex-herói diz ao garoto que ele apenas entrou neste mundo por engano e pode voltar para o mundo real a tempo de salvar sua garota. Ele acrescenta ainda que durante a luta na capital, a mana de Tuca disparou, o que enganou a espada, fazendo-a acreditar que ele era o próximo herói lendário, e assim ela se ligou à alma dele. Ele aponta a saída para ele, mas o avisa que a vida dele ficará mais difícil assim que ele voltar. Assim, ele diz que não o impediria se ele decidisse ficar também. No entanto, Tuca está determinado a salvar Yuna, e portanto, decide voltar. No mundo real, Diego está lançando explosões contínuas em Kylo, que o Lorde mal consegue desviar. O monstro cobriu todo o seu corpo com um feitiço de absorção, o que torna apenas ataques físicos eficazes. Isso significa que desgastar a mana dele também levará uma quantidade imensa de tempo, o que eles não têm no momento. Nisso, Tuca retorna ao corpo do herói e se prepara para pular de volta na batalha. Ele pede a Anri para liberar o corpo dele do caixão e crava a espada no chão. A espada então lança poderosas rajadas de raios que projetam a alma de Xian da espada para o corpo de Tusha. Xian imediatamente voa até o demônio e arranca seu braço com sua espada sagrada. Kyle avança para abraçar Xian, mas o herói salta para o lado e diz que está chateado com ele. Enquanto Diego está prestes a atacar o herói novamente, Cheyenne consegue cortá-lo em pedacinhos e estilhaçar o cristal mágico em sua testa. Isso impede o monstro de usar o feitiço de absorção por um tempo, dando a Tuca uma brecha para finalizá-lo antes que se regenere. Tuca encurta sua lâmina para concentrar o pouco de mana que possui, aumentando seu poder de penetração para perfurar a cabeça do monstro. Ele pula em Diego e o retalha em pedaços, e enquanto ele tenta se regenerar, Kyle o apunhala com suas shurikens. Faltando um minuto para todos virarem demônios permanentemente, Tuca aprimora suas habilidades e corre em velocidade divina, desviando dos tentáculos. Ele salta no ar, e mesmo com Diego erguendo um escudo, golpeia a cabeça do monstro com toda a força, perfurando seus ossos e finalmente matando a criatura nojenta. Diego consegue sair do corpo do monstro e se teletransporta para a floresta onde está o caixão com seu corpo, mas sua alma está tão exausta que ele não consegue se mover. Assim que ele se alivia por estar vivo, dois demônios de baixo escalão se aproximam para se vingar pela morte de sua rainha Adele. Na manhã seguinte, todos os zumbis voltaram ao normal, e Ethel e Friedrich não são encontrados em lugar nenhum. Mais tarde naquela noite, o prefeito dá uma festa em homenagem ao herói, onde garotas fazem fila para se oferecer ao coitado pela primeira vez na vida. Yuna fica com ciúmes e o arrasta para um corredor tranquilo e no calor do momento oferece seus encantos a ele. No entanto, ela fica envergonhada e corre para a fonte termal para relaxar. A princesa se junta a ela e a ajuda a perceber que está apaixonada por Tuca. Ela diz que entende que ela se sinta uma bosta por ter se apaixonado por aquele Zé Ninguém, mas a coragem dele é encantadora. Já que as garotas agora serão companheiras permanentes, elas decidem tentar criar laços, apesar de serem rivais no amor. Antes de Cheyenne desaparecer, ele havia aconselhado Tuca a aumentar seu nível de mana antes de ir para os portões do inferno. Para ajudá-los a entender mais sobre isso, ele incumbe Kyle e Dorothy de ajudá-lo a encontrar o Sábio, um antigo companheiro muito versado em mana. O grupo parte imediatamente nessa nova jornada, pois não há tempo a perder para selar os portões novamente. Se você gostou deste vídeo, vai adorar a história deste lendário arqueiro, que se casa com a líder inimiga.